Alô, meus irmãos, que Jesus nos inspire nessa oportunidade de estudos, de conversas, estudos bastante importantes para nossas vidas. Meu nome é Kleber Neves, sou tarefeiro, trabalhador do Centro Espírita Irmã Rosa. Hoje, nesse mês, de maio, início de junho ainda, vamos estudar o livro Boa Nova, livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que o autor espiritual Humberto de Campos nos traz ensinamentos belíssimos. Nós orientamos sempre nesses momentos em que nós temos substituído o tempo presencial pelo tempo virtual em nossas casas. Que possamos aproveitar esse momento, ao final, a prece e a irradiação para nossas águas para serem frutificadas. Então, sugerimos que todos tenham um copo d'água, uma jarra para frutificação ao final da prece. Como sempre, Emmanuel nos brinda com páginas belíssimas de mais uma para iniciarmos nosso estudo desse momento. O livro Vinha de Luz, Emmanuel traz para todos nós o item 82, Sem Desfalecimentos, e começa com uma carta de Paulo aos Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Carta de Paulo, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E Emmanuel comenta: há pessoas de singular disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas, se aparece o espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos dos bem-fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. E continua Emmanuel: quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias, semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas da vida de renovação e de eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguirmos no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Mestre querido, estamos mais uma vez reunidos, elevando o pensamento a Ti, esperando obter esclarecimentos, esperando obtermos paz, alívio para nossas dores, mas, sobretudo, Mestre, esperança. Que esse momento difícil que passamos sirva de lição, que possamos tirar ensinamentos que nos vão fortalecer ao longo da nossa jornada. Fique conosco, Mestre, nesse momento de estudo, de reflexões. Que assim seja. A página inicial merece um pequeno comentário, logo de imediato. Emmanuel comenta uma passagem, uma carta de Paulo aos Gálatas, a região da Galícia, hoje a Turquia, Paulo chamou a atenção para que todos ali edificassem e trabalhassem sempre no bem. Mas alerta no contexto, se nós formos lá na carta de Paulo, observaremos que ele nem sei se ele está falando
para cada um dos discípulos, para cada novo cristão que estava iniciando o seu trabalho com Cristo. Essa é a grande mensagem de revolução dentro de nós mesmos, construção de um reino dentro de nós mesmos. Na outra parte final, Emmanuel fala: quem ama em Cristo Jesus, ou seja, como ele, o amor como ele ensinou, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se da esperança. Que nós possamos saber nos alimentarmos de esperança. A esperança nos dá força e coragem para prosseguir. Então, o capítulo 7, Humberto de Campos nos traz uma página, A Luta contra o Mal. Aí começa a contar para nós um episódio em que Tadeu é o principal, é o protagonista. Jesus, num dia, saiu em direção a Cesareia de Filipe, com os discípulos, e Tadeu se encontrava sozinho naquele momento. No momento de prece, orações que ele estava recolhido, trazem um irmão em que apresentava manifestações, como se dizia naquela época, diabólicas. Um espírito perverso tomou conta daquele corpo. E o irmão era jogado, era maltratado, o corpo físico, por aquele obsessor. Hoje nós entendemos que é obsessão. Nós compreendemos, mas Tadeu sempre ficou muito admirado como Jesus conseguia afastar aqueles espíritos, que ele chamava de espíritos imundos, que traziam a perturbação, a dor para aqueles irmãos que eram influenciados. E naquele momento, ao chegar aquele irmão perto de Tadeu, Tadeu não consegue. Ora, faz sua prece, levanta sua mão em direção àquele irmão que estava sendo obsediado, mas não consegue. Ele não entende. Fica muito triste. Não consegue entender como ele não tem ainda o poder que Jesus tem de afastar o mal, os adversários do bem. Assim ele entendia. Só no dia seguinte, ao final do dia, quando Jesus chegou, conseguiu finalmente afastar aquele espírito que perturbava o irmão. E Tadeu se recolheu, melancólico, pensativo. Como pode? Como pode? E refletiu assim, nas palavras de Humberto de Campos. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? A inquietação dele era essa. E continua nos seus pensamentos. Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral, de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Interessante, né? Aqui nós precisamos de uma análise aqui. Cabe-nos uma análise. Então, ele, nos seus pensamentos, ele pensava: por que isso não transmite automaticamente para nós esse poder? Tadeu não entendeu. Os discípulos também não entendiam, na sua maioria, e que existe um poder que vem da autoridade moral de Jesus, do seu amor infinito por todos nós e por aqueles, inclusive, que estão sendo obsidiados, mas por aquele que é o espírito obsessor. Nós sabemos que é uma relação muito próxima deles, dos dois, obsessor e obsediado, e Jesus olhava para os dois com carinho, com amor. Então não existia transmissão automática. Mas Tadeu e seus discípulos não entendiam. Em outra passagem, eles pedem: mestre, robustece a nossa fé, aumenta a nossa fé, como se fosse algo que o mestre só baixar e impor as mãos. E seria suficiente para introduzir, possibilitar poder para aqueles discípulos.
E não era bem isso. Mas Tadeu não entendia. Hoje a gente tem uma compreensão melhor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao nosso semelhante, ao próximo como a nós mesmos. Entendemos como a gente deve olhar aquele que aparentemente, num olhar rápido, num entendimento rápido, equivocado da nossa parte, de Tadeu foi assim, é um adversário do bem, adversário de Deus. Mas não é isso. É o amor que nós temos que ter canalizados através do não julgamento, do respeito, do amor ao inimigo que Jesus nos ensinou. Amar o inimigo, né? Há muito tempo estamos nessa labuta de aprender a amar quem faz mal a nós quem faz mal a nossos familiares, a nós mesmos. A retribuir o mal com o bem, não enxergar o outro adversário. Então são de imediato essas interpretações. E Tadeu continua nas suas dificuldades de incompreensão, né? E pergunta, quer conversar com Jesus, e Jesus percebe a sua inquietação, lê seu pensamento, sua vibração de inquietação, e Jesus pergunta a Tadeu, Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Tadeu responde muito claramente, na ponta da língua, né? Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Sim. E Jesus lhe fala, se procura semelhante realidade, por que a reclamas do adversário em primeiro lugar? Primeiro, Jesus não trabalhou a questão de ser adversário ou não. Né? Por que reclama no seu adversário, que você entende que é um adversário? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito, a sabedoria do amor, e nosso Pai indispensável se faz, reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Olha que ensinamento. Nos faz lembrar uma passagem que Jesus nos chamou a atenção dos discípulos para observar, como é fácil observar um cisco no olho do próximo e não enxergar uma trave em nosso olho. Como é fácil acusar, como é fácil reconhecer a falha e a imperfeição do outro. Esse é um processo de compreensão, de tomada de consciência, ampliação da consciência. E Tadeu chega novamente e pergunta, Senhor, os espíritos maus são também nossos irmãos? Olha que pergunta. E, logicamente, Jesus vai responder, toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão, um dia, da redenção pelo bem. O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Apenas luta, combate as manifestações de ignorância. Então Jesus fala, nos chama atenção, e a espiritualidade vai nos destacar aí nisso, na doutrina espírita, codificada por Kardec, que a gente deve punir o crime, não o criminoso. Devemos combater as falhas, não é mas o combate das falhas, e não dos irmãos, é uma luta em que a gente vai procurar ter amor, compreensão, não julgamento, cada um tem seu tempo, seu movimento, né? Cada um tem seu nível de consciência. Então, é trabalhar para manifestações de ignorância, isso que Jesus chama a atenção de Tadeu. E continua Tadeu falando, Jesus continua falando com Tadeu. Tadeu, se alguém te convocar ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem sempre, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelar a tua fidelidade a Deus. A nossa fidelidade a Deus, e aí Jesus alerta para Tadeu, é ser fiel a Deus, Deus de amor, de paz. Nós temos que ser fiéis a Ele, fazer sempre o melhor possível. Abraça sempre o teu irmão. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade,
Não desprezes, Tadeu, a hora de trabalhar pela vitória da luz. Essa é a nossa missão, assim como Tadeu começou a aprender. Mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres. Deveres de conduta, de modificação íntima. Pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Muito claro, a mensagem aqui, através de Humberto de Campos, Jesus chamando a atenção que Deus nunca impor, não se impõe. Nós temos, como disse Emmanuel na parte inicial, é uma questão de eternidade, né, de aprendizado de longo prazo. Não é o tempo da Terra que vai dizer isso. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. Lei de Deus. A lei de Deus está onde? Em nossa consciência. Não foi isso que nós aprendemos? Está lá no Livro dos Espíritos. Está em nossa consciência. Então está acessível. E a gente aprendeu, através dos ensinamentos da espiritualidade maior, que está acessível, sim. Mas é preciso lembrar o tempo todo que nós esquecemos. Nós ignoramos muitas vezes as leis. Porque às vezes a gente fica assim, uma luta entre o bem e o mal. E essa luta se dá no campo social, mas é no campo íntimo. O bem contra o mal. O amor contra o ódio. Ou a indiferença, que é pior do que o ódio. A solidariedade, lutando com o egoísmo. A compreensão que nós devemos ter das nossas próprias dificuldades, nos perdoando. E também a incompreensão, muitas vezes, que o mal pode nos levar a não perdoarmos, a não compreendermos nossos irmãos. São escolhas. O bem e o mal são escolhas. Escolhas individuais e coletivas. Nós passamos atualmente as dificuldades que estamos passando porque foram escolhas individuais, mas, sobretudo, escolhas coletivas. Não estamos sendo castigados, vamos de imediato falar um pouco sobre isso. Sim, escolhas que desequilibraram nosso ambiente material, mais o ambiente psíquico da esfera da Terra. Mas nada está perdido? Claro que não. Porque esses ensinamentos todos chegam até nós. Essa luta do bem e do mal é uma vitória de longo prazo, que nós vamos conseguir com certeza. Mas Tadeu aprendeu bastante. E através de Tadeu a gente começa a olhar, nos identificamos muitas vezes com Tadeu, né? nessa narrativa. E Jesus lhe adverte: é indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar no meio caminho que percorremos. Estamos a caminho de uma renovação, de uma transformação íntima, para que possamos transformar esse planeta num reino em que Jesus possa realmente habitar, onde ele falou: meu reino não é desse mundo ainda. Nos prometendo um reino de regeneração, um mundo de regeneração, que depende da construção de todos nós. Aí depois continua: tens contigo a verdade divina. Portanto, continua, luta. Aí paramos, verdade. E Jesus falava tanto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que verdade! A gente tem uma passagem que nós guardamos muito e que sintetizamos, né? E achamos mais fácil assim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tadeu ouviu isso, mas ainda não estava liberto das suas dificuldades. E nós? Também não. Mas se nós formos fazer um estudo um pouco mais apurado, essa passagem que está em João, ela diz assim, João capítulo 8, versículo 32. Jesus teria dito: se permaneceres no meu evangelho, sereis verdadeiramente meus discípulos. Aí conhecereis a verdade, e aí a verdade vos libertará. Então Jesus nos colocou uma condição. Né? Como Tadeu, temos dificuldade de entender que não existe automatismos, não existe aceleração de progresso, existe tudo, nada, a evolução não dá saltos. Então tudo vai gradativamente, e assim a gente vai vendo
que precisamos permanecer. O que é permanecer no Evangelho? No nosso caso, é tentar permanecer no Evangelho, em sintonia, tentando entender a mensagem de amor, continuar vivendo bem. Que aí começamos a entender, compreender coisas que nossa mente não consegue de imediato, mas porque nós acessamos o coração. Mente e coração trabalhando para a nossa evolução. As dificuldades são grandes. O próprio Paulo, numa carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19 e 21, Paulo confessa na carta: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, Paulo confessa que ainda nessa carta, um pouco mais à frente, ele fala que o mal, se eu faço o mal ainda, é porque o mal está dentro de mim. Vejam, Paulo encontrou com Jesus, foi tocado por ele, lembrou-se da sua missão, mas tinha dificuldades também. Do encontro da verdade do amor. Verdade e o amor, conhecimento das leis cósmicas. Verdade. Livro dos Espíritos, questões 614 e diante, na terceira parte, nos fala das leis morais, nos deixa muito claro que todos nós devemos sempre fazer sempre o bem. Sempre. Não basta não fazer o mal. Não, eu não faço o mal. Foi assim que nós aprendemos, né? A maioria de nós. Não fazer o mal já é suficiente. Não. Deixar de fazer o mal pode causar deixar de fazer o bem pode causar o mal. E seremos responsáveis também. Então, eles falam, a espiritualidade superior fala para nós, todos nós podemos sempre ser úteis, ampliando a nossa consciência com relação a isso. Podemos ser úteis com toda a nossa força. O que é a nossa força? Como os judeus falavam à época, toda a força, amar a Deus com toda a nossa força. Forças físicas, forças financeiras, forças de necessidade de ampliação da consciência. Então, era isso. Esse é o entendimento. E hoje nós temos acesso a ciências, né? Isso para nos ajudar a raciocinar, a compreender como é importante, como a vida, as leis divinas são sábias. Ao praticarmos a caridade, quando distribuímos solidariedade, compreensão, amor, nesse momento a gente precisa tanto disso, um dos outros. Precisamos nos cuidar um dos outros, não só dos nossos familiares que estão perto de nós, em geral. Alguns não, muitos não. Mas e aquele trabalhador aqui na nossa casa, aquele que é vizinho, aquele que não encontramos mais, que está afastado de receber o mínimo para a sua subsistência? Estamos olhando por ele? Quando nós pensamos, refletimos e tomamos ações, a ciência nos fala que aí ativamos mais a dopamina. Prazer. Que prazer sentimos? E esse bombardeio em nossas células aumenta a nossa resistência imunológica. Olha, fazer o bem vale a pena. É saúde. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. E mais à frente, Jesus continua ensinando Tadeu, logicamente está nos ensinando, esse é o objetivo de Humberto de Campos. Tadeu, o adversário é sempre o necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias. Encara a vida de cada um, mesmo aquele que tem dificuldade, aquele que possa estar obsediando alguém, está atrapalhando, está sendo uma dificuldade em nossas vidas. Todos são bem-vindos. Tadeu foi alertado quanto aos adversários são filhos de Deus. E já indo para a nossa parte final, finalizando nossos estudos. Aqui, Jesus chama a atenção de Tadeu. Tadeu, necessitas edificar o reino de Deus no âmago do teu espírito, porque só a luz do amor divino é bastante forte para converter a alma à verdade. Só o amor, direcionado àqueles que não têm a compreensão que nós já temos, pode compreender a grandeza do amor que transforma. As ciências hoje, meus irmãos, já mapearam 4 forças que regem todo o universo. A gravidade, a força do eletromagnetismo, né? A força nuclear forte e a força nuclear fraca. Mas tem uma outra força que rege, que os cientistas precisam canalizar
Um dia ciência e religião se encontrarão, já se começaram a se encontrar com o advento do Espiritismo. A força, a quinta força, é o amor, que rege tudo. Rege tudo, o amor que faz esse mundo resolver questões que a ciência não resolve. Quantas pessoas que a ciência diz, não, esse caso não será curado, e é. Então a gente precisa entender que, apesar de muitas vezes a gente achar que não tenho tempo do mundo nós temos, paramos de correr. Tem energia? Temos sim. Nós colocamos muitas vezes energia que tirava nosso sono, dava ansiedade, angústia. Temos que refletir. Não falta tempo. Não, muitas vezes pensamos, mas agora eu não tenho tempo. Tenho deveres, tenho coisas a fazer que são urgentes. Não. São coisas que precisamos trabalhar, sim, mas o que é mais importante? Trabalharmos no bem, no nosso progresso moral. Necessitamos muitas vezes vigiar, né? Mas disse assim, mas Jesus falou orar e vigiar, e eu estou tentando me vigiar, prestar atenção nos meus defeitos, nas minhas falhas. Não. Isso a gente tem que fazer, sim, mas agindo, trabalhando, cooperando, sendo solidário, como a gente vê hoje, tanta solidariedade, tanto amor que a gente encontra. E a gente chega a uma conclusão que Tadeu, né, na luta contra o adversário, contra o mal, ele finalmente entendeu, como todos nós, que a luta contra o mal é praticar o bem. Não é angustiando, não é lutando contra, nos punindo. Precisamos nos perdoar, compreender que errar faz parte da caminhada. Mas precisamos entender, finalmente, que a luta é contra o mal, como o texto, né? A luta contra o mal começa dentro de nós mesmos. A luta de Tadeu contra o mal, ele entendeu que começa dentro dele mesmo. E é assim que a gente possa levar para nossas vidas mensagens de otimismo, de esperança. E antes de ir para a nossa prece que está gravada, um pequeno trecho do livro Vida Feliz, Joana de Anjos, através da psicografia de Divaldo Franco, o item 50. Reflexões finais. Ação. Joana nos fala de ações. Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Estende a mão a alguém caído. Diz uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, assinando-lhe fraternalmente. Presenteie um amigo com uma flor. Faz sorrir o triste. Enlaça com ternura o desafortunado. E no final, disputa a honra de ser construtor do mundo melhor, de uma sociedade mais digna e ditosa. Fique em paz, fique com Deus. Que Jesus nos acompanhe. Que possamos ter essa dimensão de amor. Que possamos, como Tadeu, que aprendeu que a luta contra o mal começou dentro dele. Que a cura definitiva, a cura da alma, só é possível através da prática do amor. Que o amor possa nos tocar em nossas fibras mais íntimas, nos levando, nos conduzindo para a esperança. Sem esperança, não temos um mundo melhor. Mas sem atitudes também, sem ações, ficamos parados. Não vamos parar. Que o amor de Jesus abençoe a todos, possa trazer em nossos corações o alívio. Ele prometeu: eu vos aliviarei. Mas depende de nós, essa criação. A honra de ser construtor de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa. Que possamos nos cuidar, mas olhar em volta as pessoas que estão desafortunadas, precisando de ajuda. E não faltam pessoas para serem ajudadas. Que o amor de Cristo nos abençoe, nos ampare e quem sabe em breve estejamos juntos presencialmente. Que saudade de abraçar. Imagino que todos estão com essa saudade. Mas que possamos valorizar cada instante de nossas vidas, mesmo agora. Que é um aprendizado intensivo em nossas vidas. Fique em paz, que Jesus
acompanha todos os familiares. E que assim seja. Que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos e voltarmos a 2020 anos atrás. Imaginemos naquele final de tarde, Jesus caminhando à margem do lago de Genezaré, indo em direção ao monte. Inicia a subida ao monte e nós seguimos o Mestre. Ali iniciava a nossa caminhada. Jesus continua a subir, senta sobre uma rocha, demonstrando serenidade, equilíbrio, e fala para cada um de nós: Pai nosso, Pai de todos nós, Pai de justiça, misericórdia, bondade de amor, te rogamos, cuida do nosso planeta, que está em processo de transformação. Querido Mestre, irmão mais velho, nosso amigo, ó Cristo, estamos prontos agora para aceitarmos ao seu convite das bem-aventuranças. Já reconhecemos que choramos, sofremos e sentimos dor, e te pedimos força, ó Mestre, para caminharmos junto a ti e nos tornarmos homens prudentes, como o Senhor nos disse no final do Sermão do Monte, que todo aquele que ouve e as praticam as minhas palavras são considerados homens prudentes, porque construíram a sua casa sobre a rocha, e quando chegarem as chuvas, os ventos e as tempestades, a nossa casa íntima, não irá desmoronar, porque em ti estamos fortalecidos. Pois todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Pedi e obtereis, procure e encontrará, batei a porta e ela vos abrirá. Porque reconhecemos em ti o nosso mestre, o nosso pastor, e estamos convencidos de que não ficará nenhuma ovelha perdida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que tenhamos a vontade, nesse momento, de estarmos unidos em pensamento, convencidos de que estamos todos juntos de ti, em uníssono, pedindo por essa casa planetária, a Terra, a nossa escola, o nosso hospital de almas. E o Senhor nos disse que quando estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, que o Senhor, o nosso Mestre, se faria presente. E nós te sentimos agora, ó Mestre, tocando em nossa alma. E pedimos com o nosso melhor sentimento de amor. Cuida dos profissionais que agora se fazem necessários para a manutenção de vidas, o que estão em hospitais, na segurança, na assistência básica para a nossa manutenção, querido Mestre. Estamos envolvendo a todos que se encontram em abrigos, asilos, orfanatos, hospitais, manicômios, presídios, nas ruas. Que as nossas vibrações de amor, paz, de bem-aventuranças possa penetrar em cada alma, assim como sentimos penetrar nesse momento em cada um de nós. Ó Mestre, estamos prontos para sermos um instrumento da vossa paz, prontos para perdoar, estarmos juntos, trabalhar a nossa fé, conhecer sobre as verdades celestes, prontos para levar esperança, vivenciando nesse momento a alegria, a leveza, o amor, com a certeza de que tudo passa, estando fortalecidos para fazermos a parte que nos cabe, compreendendo que o seu convite das bem-aventuranças é uma promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque neste momento atual de pandemia que assola o mundo, que a nossa fome e sede de justiça seja por pensar na coletividade, ficando nesse momento
dentro fisicamente do nosso lar e fechado no fundo de nós mesmos, no nosso quarto íntimo, e orar pela paz, pela saúde, pela misericórdia, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia. Continuando envoltos nessa união com o nosso Mestre, te rogamos, médico de nossas almas, que o Senhor se faça presente em cada lar, fluidificando a água, colocando os elementos necessários para melhor vivermos nesse momento em que precisamos nos fortalecer. E fortalecidos agora estamos, ó Mestre, e assim podemos dizer: muito obrigada ao Pai do céu pela sua bondade infinita. Obrigada ao nosso irmão mais velho, o Cristo, aos nossos benfeitores espirituais, anjo da guarda. Muita paz, esperança, serenidade e amor para todos.